cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, ela está juntinho a nós. Deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Ivangeina, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas, nos caminhos de Jesus. Não me vejo que espera fraternidade e amor. Levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um samaritano, e achei a luz guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Imagina, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas, nos caminhos de Jesus. Imagina, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas, nos caminhos de Jesus. Boa noite. Oi, Sônia. Oi, boa noite. Nós queríamos agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em falar para todos nós. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Para a gente dar início, nós vamos ler uma passagem
do Evangelho. Instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Ao contrário, pode-vos em guarda, pois os falsos profetas são numerosos. Não vede as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, reconhece-se a árvore pelos seus frutos? Se os frutos são amargos, considerais que a árvore é ruim. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles se dizem revestidos do poder divino, revelam todos os sinais de uma missão semelhante. Ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, o amor, a caridade, a indulgência e a bondade que concilia todos os corações, se confirmando essas palavras e elas juntarem os autos, então podereis dizer, estes são realmente os mensageiros de Deus. Então, neste instante, vamos serenar as nossas mentes, serenar os nossos corações, imaginar a luz frondosa de Jesus a nos guiar. Neste momento, imaginar a luz de Jesus a proteger os nossos lares, a se fazer presente onde quer que nós estejamos. Senhor, Mestre amado, neste instante, vos pedimos permissão para iniciar um trabalho em Teu nome. Que todos aqueles que necessitam, Senhor, de Tua benevolência, de Tua paz, de Teu amor, de Tua confiança, possam se merecedores neste instante receber esta proteção. Vou testar Mestre, no seu quarto, lá tá em baixo. Teu nome, iniciamos mais uma reunião da noite de hoje. E hoje com a gente, a nossa querida Sônia, que vai falar um pouquinho para os nossos corações. A palavra é sua, Sônia. Bom, boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Primeiro eu tinha escolhido um lugar legal, né? A conexão da internet não está dando certo. Eu estou tendo que mudar de lugar de última hora. Mas vai dar certo, né, Amanda? Vai, já deu. Já deu. Bom, meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer imensamente o convite. É uma casa espírita que amo muito e que por motivos particulares há muito tempo não estou presente, né? Devido a problemas de saúde. Então eu tive que me afastar um pouco, mas agora essa oportunidade eu não posso perder. Então agradeço imensamente essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Nesses momentos que estamos todos em casa, afastados dos nossos templos religiosos, por motivos de segurança de saúde, recomendações das nossas autoridades, que devemos cumprir, nós estamos que tá ficando em casa, mas isso não impede que nós estejamos ligados, né? Não só pelo coração, mas hoje pelas mídias. E hoje eu escolhi para a gente conversar, vocês viram aí no post que está falando despertar e servir. O despertar desperta quem está dormindo, não é? Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a questão se nós estamos dormindo ou acordado. Não no corpo físico. O dormir no corpo físico é muito necessário, nós sabemos disso, para a nossa saúde, mas agora hoje tem um significado, esse dormir, o significado espiritual. Eu tirei uma passagem que Emmanuel coloca no livro Vinha de Luz, ele tirou de Mateus, capítulo 26, versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então,
nem numa hora pudesse velar comigo? Essa passagem, meus irmãos, faz parte do contexto que após a ceia, antes, a última ceia de Jesus com seus discípulos, ele revela, né? Faz a despedida, fala que estava próximos e convida os seus discípulos para ir em um lugar que ele ia constantemente, no Monte das Oliveiras, um bosque, orar. Ele sempre ia naquele lugar orar. E ele convida quem que eram os seus amigos, seus discípulos. Naquele momento, Judas já tinha se afastado e entregar, né? Já ia mostrar para os inimigos de Jesus. O diretor espiritual da terra, ele sabia o que estava acontecendo. Mas ele tinha que dar o testemunho, porque a vida do Cristo, nós temos que não esquecer jamais, meus irmãos, que nada que Jesus fez aqui foi inútil. Do nascimento à ressurreição, tudo é ensinamento, tudo é direcionamento de vida. Então, todas as passagens de Jesus, nós temos que pegar e colocar na nossa vida atualmente. Então, hoje a nossa reflexão vai ser em cima dessa passagem e nós vamos nos colocar nela. Eu convido vocês para isso. Bom, Jesus convida os seus amigos, que no momento eram 11, né? E um tinha saído para entregá-lo, para subir ao monte para orar com ele. Mateus fala que ao subir, alguns ficaram, deve ser pelo caminho, em algum lugar, ou estavam cansados, né? E Jesus convida 3 para terminar a caminhada com ele, aonde que ele ia orar. Ele convida Pedro, Tiago e João. E eles vão com Jesus. Fala-se o evangelho que Jesus estava entristecido, estava angustiado, pois ele sabia a última prova que ele ia passar da crucificação. Acredito que a dor não era pelo medo da dor material que ele ia sentir, mas a dor da traição, a dor de saber ainda que tantos ainda não entenderam, a invigilância de muitos. E ele convida esses 3 mais íntimos. Se vocês forem ver nos evangelhos, Pedro, João e Tiago sempre estavam com Jesus em alguns momentos especiais. Esses 3 teriam tarefas e tiveram tarefas grandes, né? Após a partida do Cristo encarnado na Terra, que ele continua conosco até hoje. Bom, ao chamar, ele falou que ia orar e pediu para que eles orassem e vigiassem. E ele foi orar. E o Evangelho fala que ele prostou-se e orava que gotas de sangue o saía por ele, na sua pele. Tanto temor, tanta tristeza naquele momento. E no momento dessa oração, ele retorna, vai até os seus discípulos. E chega lá, eles estavam dormindo. E aí Jesus fala essa pergunta para Pedro, que eu vou repetir. Então, Pedro, nem uma hora pudesse velar comigo? Então, essa é a nossa pergunta hoje, meus irmãos. Nós temos estado acordado para os ensinamentos do Cristo? Vamos trazer para esse momento agora, aonde nós, espíritas, falamos e afirmamos que estamos vivendo um momento de transição. Os nossos irmãos cristãos, de uma maneira geral, todos falam que está sendo separado o joio do trigo. Esse é o momento da transição. E a transição passa-se por essa seleção, pelos frutos que nós vamos dar. Jesus convidou os que tinham conhecimento para subir com ele. Convidou os que eram amigos e tinham intimidade com ele. E mesmo assim, eles dormiram nesse momento extremo que o Cristo passava. Sem falar que assim que ele foi preso, todos os abandonaram. Inclusive, Pedro ficou famoso pela negação.
negou, ficou distante olhando, e todos se esconderam. No pé da cruz ficaram as Marias e João, que foi com ele. Então, Jesus nos convida no dia a dia para estar acordado em espírito com ele. Os ensinamentos de Jesus continuam, ele continua fazendo o chamado para nós. E nós somos chamados, meus irmãos, a toda hora. Vamos ficar desperto em espírito para perceber. Nós somos chamados no dia a dia, do amanhecer ao dormir. Nós somos chamados para trabalhar a paciência com os nossos familiares mais íntimos. Nós somos chamados para dividir um pouquinho do que temos, seja do nosso tempo, seja um pouquinho do que nós temos materialmente com alguém que precisa. Nós somos chamados muitas vezes para orar para alguém. A única coisa que podemos fazer. Somos chamados para exercitar o perdão. E aí, nós estamos percebendo esse chamado de Jesus? Ou ele continua dizendo para nós: vocês estão dormindo, nunca podem ficar acordados? Bom, se faz necessário um momento especial para vivermos o Evangelho, nós temos que, achando que nós temos que esperar a vida eterna para serem chamados, para viver os ensinamentos do Cristo? O que é a vida eterna? A vida eterna nesse momento é agora. Esse momento, que na eternidade significa umas frações de segundos. Já tivemos um passado, estamos no hoje e teremos um futuro. O hoje faz parte da nossa vida eterna, meus irmãos. E o nosso futuro depende desse momento agora. Esse momento agora, nós temos que estar despertos, não vamos perder essa oportunidade. Nós temos que despertar em espírito. Jesus prossegue em serviço redentor para o resgate de todas as almas da terra. Mas Jesus hoje precisa dos seus discípulos. Quem são os discípulos na terra hoje? Todo aquele que aceita o Evangelho. Qualquer irmão que esteja aceitando o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é um discípulo do Cristo. O discípulo do Cristo não precisa de uma denominação religiosa. Não precisa de um cargo específico dentro de uma religião. O discípulo do Cristo, Jesus resumiu muito bem o que precisa. O discípulo do Cristo é conhecido pelo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus veio até mostrar como se ama a Deus. Como que Jesus amou a Deus aqui na terra? Ele teve os seus momentos de oração, como esse que eu falei no início, vários momentos íntimos com Deus, mas ele demonstrou esse amor pelo Cristo com o próximo. Independente de denominações religiosas, independente de segmentos políticos, independentes se é homem ou ser a mulher. Jesus, no seu messianato aqui na terra, ele amou, ele consolou, ele curou, ele mostrou o caminho para nós. Ele mostrou como é ser um discípulo seu aqui na terra. Somos obrigados a lembrar inúmeras vezes, né, que os alicerces cristãos, eles se baseiam nas convivências. Pois ficar isolado, nós nos isolarmos e dizermos que somos cristãos é muito fácil. Mas nós temos que exercitar, vivenciar os ensinamentos com o outro. Para isso nós temos que estar em comunidade. Bom, e aí, meus irmãos, voltando lá no Monte das Oliveiras, Jesus volta a Pedro, pergunta para ele, né? Pedro, mas não consegue uma hora ficar comigo acordado? E volta a orar novamente. Jesus fez isso 3 vezes. Depois vocês olham em Mateus
ou em Lucas também, cita, Marcos também, ele volta 3 vezes e 3 vezes ele adverte que os discípulos estavam dormindo. Não conseguiam ficar acordados. Até que a última volta dele, com os discípulos, ele fala, agora temos que ir, que eles já estão me buscando. E aí tem toda aquela passagem, né, de Judas chegar, dar um beijo nele para mostrar, para apresentar para os soldados quem era o Cristo, diferenciando, que não é a nossa parte agora de desenvolver. Bom, a pergunta para nós é, diante do ensinamento do Cristo, estamos dormindo ou despertos? Em que momento eu sei que eu estou dormindo? Em que momento, às vezes, eu me sinto que eu estou acordado para os ensinamentos do Cristo? Realmente, nós oscilamos muito. Pelo nosso nível de evolução, a maioria de nós aqui na Terra ficamos assim, ó, em ondas. Tem hora que estamos acordados, né, com fé, com confiança. Aquele momento que nós estamos vigilantes, que nós, diante de uma ofensa, eu não revido que eu estou acordado. Diante de uma ofensa, eu sou capaz de perdoar. Então, nesse momento, eu estou acordado. Mas muitas vezes, nós levantamos do sono físico e continuamos adormecidos em espírito o dia todo. Às vezes, sabe que hora que nós vamos acordar em alma, em espírito? Lá no nosso centro, na nossa casa religiosa, na hora que a gente vai fazer uma oração, na hora que o nosso palestrante, o dirigente, vai explanar um evangelho, nós começamos a ficar despertos e ficamos tocados pelos ensinamentos de Jesus. Passamos o dia todo dormindo espiritualmente. Só que agora, meus irmãos, não está tendo mais tempo de adormecer. Nós estamos sendo chamados, são os últimos momentos. Esse momento que nós vivemos agora, dessa epidemia, desse vírus mundial, é um sinal visível, porque a Terra está passando por transformações há muito tempo. Há muito tempo nós já estamos passando por transformações positivas, grandes conquistas e momentos de dor, de angústia muito grande. O joio e o trigo junto o tempo todo. Só que agora está mais visível, porque agora mexeu com todo mundo ao mesmo tempo. E nós temos hoje um nível de desenvolvimento de tecnologia que nos põe abertos os nossos olhos e ouvidos. Só que se nós estamos acordados do corpo, meus irmãos, vamos acordar espiritualmente. Vamos ficar alertas à nossa. O alerta, o acordar, não significa medo, nada disso. O medo é dos que estão dormindo. Não significa desespero. Isso é sinal de quem está dormindo. Não significa procurar culpados. Eu fico muito triste ao ver nas mídias nós espíritas colocando culpas em pessoas desse momento que vivemos. Nós que temos um vasto material aí de estudo e pesquisa, nós sabemos que isso ia acontecer e vai acontecer muito mais. E estou vendo espíritas cristãos procurando culpados por este momento, fazendo acusações a irmãos, fazendo acusações a países desse momento de dor que estamos vivendo. O culpado, sabe quem que é? Somos nós. Se nós não tivéssemos débitos para estar aqui nesse momento, nós não estaríamos. Nós já estávamos em outra dimensão. Por que que você está aqui? Por que que eu estou aqui? Porque nós precisamos dessa lição hoje. Nós precisamos desse momento de aprendizagem. Nós precisamos de passar por essa prova. Será que vamos ser aprovados? Ou será que nós vamos ter que repetir a lição novamente? Eu estou acordado ou estou dormindo espiritualmente diante dessa prova? Como que eu mostro que eu estou dormindo? Vamos ver aqui algumas colocações de Emmanuel. O que esse sono mostra e fala? Sono da indiferença, por exemplo.
O sono da indiferença. Eu cuido de mim, eu cuido dos meus, os outros não me importam. Inclusive, eu vou no supermercado, se tiver 10 sacos de arroz, eu vou pegar os 10. Ah, mas o outro, não. O outro, ele seja mais esperto da outra vez, pega. E esse é um exemplo bem corriqueiro, né? O sono do descaso, o sono do comodismo, o sono da invigilância, diante dos deveres que compete eu fazer. Será que eu estou muito acomodada? Vamos fazer uma avaliação nesses dias? Será que eu estou aproveitando o meu momento para estudar, para aprender um pouco mais, para dedicar para o meu próximo, para estar mais desperto com meus familiares, para estar mais aberto com as novas maneiras de aprender, novas maneiras de ensinar? Eu estou aberto ao diálogo ou estou no comodismo, achando que não tem mais nada a fazer? Pois então, a indiferença, o descaso, o comodismo e a invigilância, diante dos deveres que nos compete fazer, Emmanuel fala que é o sono dos invigilantes. Mostra que estamos dormindo. Somos hoje, meus irmãos, outro exemplo que Jesus nos dá no Novo Testamento. Somos hoje os Lázaros de 2020. Sabe aquela passagem que Jesus, tão conhecida, que Jesus acorda, ressuscita o Lázaro? Vocês sabem quais são as 3 palavras-chave que Jesus fala para Lázaro? Eu até escrevi aqui para não esquecer. Acorda, levanta e sai. Acorda. Vamos aprender essas 3 palavras? Jesus falando para nós? Vamos nos colocar como Lázaro, lá naquela tumba, dormindo, já até enfaixado, pronto para ser sepultado? Jesus chega para ele e fala, acorda. Mas dá uma outra ordem, levanta. E dá a terceira ordem, sai. Acordar, meus irmãos, a nossa consciência, despertar a nossa consciência para o dever. Nós temos que levantar da ociosidade, o que eu estou falando aqui das questões espirituais, viu, meus irmãos? Não estou chamando ninguém de preguiçoso. Eu sei que todos nós trabalhamos muito, né? Levantamos trabalhando materialmente, até na hora de dormir estamos trabalhando. Estou falando da parte espiritual. Só que aí nós temos que despertar, acordar espiritualmente, né? A consciência, levantar da ociosidade e sair do egoísmo. Quando Jesus fala sai, né, ele está falando que nós temos que sair do egoísmo, da nossa visão pequena, ter uma visão cósmica, ter uma visão geral, pelo menos, meus irmãos, do planeta Terra. Se nós não conseguimos pensar em Deus fora daqui, numa irmandade maior do que a Terra, que nossa visão é muito limitada, que Deus é Pai, Criador de todo o universo, de todas as criaturas, mas nós não temos essa capacidade de irmandade ainda, mas nós temos que já despertar, meus irmãos, pelo menos nossos irmãos da Terra. Nós já temos que despertar, começando pelo meu mais próximo aqui, que é o meu irmão mais próximo. É aquele que Deus colocou pertinho de mim, para ser aquele que me ajuda na minha evolução. Porque nós crescemos com o outro. Nós evoluímos com todas as possibilidades emocionais, de virtudes, exercitando com o outro. E aí nós vamos aumentando essa visão cósmica, essa visão de irmandade, esse amor por irmandade maior. Então vamos ficar acordados, né? Acordar. Receber o ensinamento do Cristo. Acorda. Levantar da nossa ociosidade e sair do nosso egoísmo. Se nós pensarmos nessas 3 palavrinhas, Jesus já imaginou se todo dia nós lembrarmos disso?
Na hora que ali o relógio toca, né? Se você é uma pessoa que tem que levantar 6, 7, 8 da manhã, acordou, você imagina Jesus falando para você, acorda, levanta e sai. Quer dizer, da sua alma. O seu corpo já acordou, mas acorda a sua alma. Hoje é um dia novo. Hoje é um dia que você pode fazer a diferença na sua vida, na vida do outro. Levanta, pensa, fica com o olhar aberto. Sai, vê as possibilidades que você tem de crescimento. Nós começamos a ter essas possibilidades desde o momento que nós levantamos. Se nós tirarmos a venda dos nossos olhos, nós vamos ver N possibilidades de ficar acordado e servir ao Cristo, de N maneiras. Do cuidado singelo que nós temos com as pessoas, o cuidado singelo com os animais, o cuidado singelo com esse planeta Terra, tão adoecido pelas nossas atitudes. Vou te falar uma coisa, que às vezes as pessoas me acham até um pouco, aqui, né, no ninho familiar, um pouco assim, às vezes, exigente, por exemplo, com o lixo. Quando você cuida do resíduo da sua casa, que você está pensando aonde vai parar esse resíduo, ou num aterro sanitário, ou muitas vezes um desperdício de água, ou que você joga um óleo ali que vai cair num rio, até isso é um cuidado com as coisas de Deus, está cuidando do seu planeta. Quando você separa ali o seu resíduo, com cuidado, sabendo aquele que vai buscar na sua porta, que ele pega aquele resíduo sem machucar, que leva o resíduo separadinho para algum lugar, que você não desperdice a sua água, que você não desperdice a sua energia, não desperdice o alimento. Você está cuidando um pouquinho da terra. E a terra é a nossa morada. É a morada que Deus nos deu. Meus irmãos, só um minutinho. Eu estou sem relógio aqui para marcar os horários, fiquei um pouco perdida. Ô, Amanda, você está me ouvindo? Você vai falar a hora que eu tenho que terminar? É? Pode falar, faltam 8 minutinhos. Ah, obrigada. Desculpa, gente, eu tinha que ter posto alguma coisa aqui para marcar, né? Mas vamos lá, Imagina. então, daí para o nosso encerramento, então. Abandonar a velha estrutura, meus irmãos, essa estrutura que te mantém atado a valores antigos, de cor, de crenças, posição social, e integrar-se a Deus como ser cósmico que é, ser divino com luz própria, infinitas capacidades de voar. Olha que pensamento mais lindo, que ensinamento mais lindo de Emmanuel. Abandonar velhas estruturas. Que estruturas é essa? Estrutura mental. Muitas vezes nós fomos criados ou vamos absorvendo certos conceitos que a gente não para pensar e começamos a reproduzir. Eu fico muito triste, meus irmãos, quando eu vejo, por exemplo, vou falar uma coisa muito típica de nós goianos, de brasileiro de uma maneira geral. As pessoas gostam muito de fazer piadas, né? Brincadeiras, coisas que a gente vai aprendendo desde a infância. E isso vai criando uma estrutura mental. Começa lá na infância e continua. Quantas piadas, quantos gracejos de mau gosto com relação à cor das pessoas. Que nós fomos criados para ser assim, repetindo. E depois nós nos tornamos cristãos e sem perceber a gente fica ainda repetindo chavões com relação à cor, com relação à mulher, com relação à sexualidade das pessoas. Quer dizer, nós formamos uma estrutura mental preconceituosa. Vamos para uma religião, uma igreja, uma casa espírita, aprendemos coisas boas, coisas maravilhosas, ensinamentos do Cristo e não mudamos essa estrutura. De repente, basta reunir um grupo de amigos, ou hoje no WhatsApp, no Facebook, quando é fé, nós estamos colocando ali as nossas piadas de mau gosto, as nossas frases de efeitos, que no fundo são frases preconceituosas contra pessoas, contra raças,
Começamos a a fazer piadas que uma raça é mais inteligente, a outra é burra, que a cor de fulano influencia nisso, que a sexualidade. O que é isso, meus irmãos? Estrutura antiga. Estrutura mental que nós, apesar de conhecer o Evangelho, nós não mudamos a nossa estrutura mental. Outra coisa muito comum. Conhecemos um Deus no Novo Testamento, como que é o Deus que Jesus nos apresentou? Ele chamou esse Deus de Pai. Abba, é Pai. Ele nos mostrou, através da oração do Pai Nosso, que nós podemos ter uma intimidade com esse Pai. Ele mostrou um Pai de amor. Um Pai que ama indistintamente todos. E às vezes, muitas vezes, nós temos um relacionamento com Deus, um Deus que castiga, um Deus que é distante de mim, porque Ele está sempre com um chicote na mão para me bater, para castigar. É fácil também ser assim, não é? Eu sou a vítima e Deus está lá me castigando. Eu não me assumo enquanto filho desse Deus que está aqui na Terra para evoluir, para aquecer, para fazer a diferença. Então eu mantenho um Deus distante, um Deus que castiga. E eu não percebo que isso é uma estrutura mental. Eu conheci já um Deus de amor na letra, no Evangelho, nas obras, um Deus de amor, um Deus que não pune, um Deus misericordioso, mas continuo com a mesma estrutura desse Deus que castiga. E nós temos que entender que a maior prova de amor de Deus que Ele nos dá é o dia a dia, a oportunidade de fazer a diferença. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade de fazer a diferença. Não é verdade? Chegou uma pessoinha aqui. Isso aqui é uma netinha, gente. Só um minutinho, a vovó já está terminando, tá? Uhum. Então, gente, nós temos que mudar para fazer essa diferença, para estar desperto, acordados. Nós temos que mudar a estrutura, nos observar, o conhecer-te a ti mesmo. Observar para mudar a estrutura mental, para fazer a diferença e nos mantermos acordados. Se fizermos isso, nós vamos ter que ouvir Jesus todos os dias, mandando nós acordarmos, levantarmos e sairmos, e continuar só lá no dormindo. Então, eu convido a todos que nós vamos anotar essas palavrinhas. Tá certo, meus irmãos? Para que nós possamos sair de nós mesmos, crescer, despertar-nos enquanto espírito, essas 3 palavras. Nós vamos ver Jesus todos os dias, nós vamos gravar. Todos os dias nós vamos ouvir Jesus falando assim: Sônia, acorda, levanta, sai, acorda a consciência. As leis divinas estão na sua consciência. Levanta, levanta, sai desse egoísmo e vai servir, vai crescer. Então, essa, meus irmãos, é a mensagem que eu gostaria de deixar. É eu vou fazer a prece ou é você, Amanda? Pode fazer. Hã? Posso fazer? Pode fazer. Bom, então Pode. agradeço imenso. Tá bom. Agradeço muito, meus irmãos, pelo carinho, por disposição de estar ouvindo. E eu espero ter outra oportunidade e logo, logo estaremos juntos em corpo físico também, não só de alma. Já Então está vamos convidado. fechar. Vamos fechar os nossos olhos. E eu convido a todos para estarmos no Monte das Oliveiras com Jesus neste momento.
Aquele momento que Jesus convida os seus mais íntimos para estar com Ele na oração e na vigilância. Vamos nos colocar, meus irmãos, espiritualmente naquele lugar, junto com Jesus orando. Jesus ajoelhou para orar, numa posição de muita preocupação e dor pelo momento. E nesse momento que passamos por essa dor, meus irmãos, aqui na Terra, por esse vírus que tem matado tantas pessoas, que tem criado tanto medo, despertado tanto medo e angústia, vamos ajoelhar espiritualmente com Jesus e orar, meus irmãos, despertos, acordados. Senhor Jesus, Mestre de amor e bondade, agradecemos imensamente, Senhor, o seu amor incondicional às nossas almas pequenas, às nossas almas aflitas. Jesus, querido amigo, desperta, Senhor, o coração de toda a humanidade. Que possamos acordar, Senhor, para o amor. Que possamos, Senhor, despertar desse egoísmo que ainda trazemos em nós. E que podemos sair, Senhor, em direção a toda a humanidade, de amar a todos indistintamente. Derrama, Senhor, o seu bálsamo de paz em nossos corações. E nesse momento, Senhor, eu te peço, os benfeitores, a irmã Sheila, doutor Bezerra de Menezes, que fluidifique as águas, que coloque ali o remédio necessário para as nossas dores físicas, as nossas dores morais. Que assim seja. Deus seja louvado hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Lembrando que quarta-feira, às 7h20, nós estaremos aqui também com outros palestrantes. Agradecemos a presença de todos. Né, e que nós possamos levar essas palavras para os nossos restinhos de semana. Muito obrigada, viu? Beijo para todo mundo. Eu que agradeço. Tchau.